Hoje nós vamos falar sobre as consequências de não curar o passado. Quando eu falo curar o passado, seja em que área for. Às vezes você não curou uma relação do seu passado, seja um relacionamento afetivo, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, um vizinho, seja quem for. Tem algo do seu passado que precisa ser curado, você precisa se curar. Você precisa vivenciar uma nova versão sua que não esteja presa no passado. E por que isso é tão importante? Lembra que eu venho falando com vocês já há algumas semanas sobre cocriação? Então, a nossa mente ela está cocriando a todo momento. E a gente não só cocria o que está prestes a acontecer. A gente pode recriar algo que já aconteceu do passado. Como assim, Vanessa? Toda vez que a gente inicia um processo de evolução, um processo terapêutico para curar os nossos traumas, para reorganizar as nossas ideias, pensamentos e sentimentos, o mais importante é você entender que o passado ele tem que ser curado. Você tem que se libertar do passado. Por quê? Porque senão você pode vivenciar todas as ações que você já viveu, todas as histórias negativas que você já viveu no passado, elas podem ser trazidas para o futuro. Elas podem ser trazidas para o momento presente. Como isso acontece? Toda vez que eu inicio um processo terapêutico, eu tenho os passos iniciais. Mas um dos pontos que são mais trabalhados é a necessidade de curar o passado. Por quê? Se uma pessoa me procura para um processo terapêutico voltado para relacionamento, eu já vou dizer para ela de cara, se você está querendo esquecer alguém, se você está querendo curar uma relação do passado, o primeiro passo é para de falar a sua história negativa sobre aquela pessoa. Por que isso é tão importante, gente? Porque toda vez que a gente repete para alguém ou para a gente mesmo sobre uma história ruim de um relacionamento que nós tivemos, a gente está passando novamente aquela informação para o universo. Então, é como se eu estivesse co-criando a minha realidade do futuro. Então, eu sempre falo, quer um relacionamento bom, quer que o seu próximo relacionamento seja bom, seja saudável, seja totalmente diferente do relacionamento tóxico que você já teve, esqueça o passado. Daí é claro que eu ajudo a pessoa com um processo de reprogramação mental, técnicas e exercícios para que ela consiga realmente soltar o passado, mas é muito importante essa conversa, esse diálogo de que a causa e efeito não é só das coisas que eu estou criando agora para receber no meu futuro, não, são as coisas do passado também. Então veja só, se você é uma pessoa que tem problemas no seu relacionamento agora, aí você, para aliviar tudo, você entra em contato com um amigo ou com um amigo, fulano, olha, aconteceu isso ontem, a gente brigou, a gente fez isso, fez aquilo, e foi um desastre, foi muito ruim, seja da pessoa que você ainda está ou da pessoa que você estava, olha o que você está passando para o universo. Você está passando que aquilo é real na sua vida, e mesmo que você não esteja mais com aquela pessoa, você está criando aquela situação. Então, o próximo relacionamento que vier para sua vida, você vai reviver aquilo que você contou de novo para essa pessoa. Por quê? O universo, ele só diz sim para tudo que a gente fala. Por isso é importante prestar atenção no que nós estamos criando. Então, se você tem uma briga com seu marido, com seu namorado, sua mulher, sua esposa, o que você tem que fazer? Resolver o problema naquele momento e esquecer aquela história, não contar para ninguém. A gente já resolveu, mas eu vou contar para minha mãe ou para minha amiga, porque eu quero aliviar isso. A gente já resolveu, mas eu quero contar. Então, quando você conta, você está passando para o universo que você quer reviver aquela situação com o seu parceiro ou com a sua parceira. Isso é vibração, é causa e efeito. Então, todo o passado, seja ele de uma vida passada, ou do mês passado, do ano passado, de anos passados, ou de ontem, que ontem é passado, ele tem que ser enterrado, ele tem que ser curado. Então, nós temos a oportunidade todos os dias de curar o nosso passado, mesmo que seja ontem. Então, se ontem você vivenciou coisas ruins, muito negativas, não fica com aquilo na sua cabeça e não passa aquilo adiante. Não vai procurar um amigo para poder se lamentar sobre o que aconteceu de negativo ontem, porque você está trazendo para a tua vida de novo aquela situação. Vocês estão conseguindo entender? Tudo que a gente reconta várias vezes vibra na nossa realidade atual. Então,
passou alguma coisa ruim do passado, tem que se curar. Por que pessoas que passam traumas na infância, elas precisam muito passar por um processo terapêutico? Porque se as pessoas não se curarem, elas vão ter problemas de relacionamento. Seja com o marido, com a mulher, seja na sua área profissional, seja nas suas amizades, ela vai ter algum problema, ela vai ter algum trauma. Por quê? O passado não ficou curado. E a gente não tem que se curar só quando passa por grandes traumas, mas por coisas simples do dia a dia. Às vezes uma discussão que você teve com alguém ontem não precisa ser recontada hoje ou amanhã, porque senão você está passando para o universo que aquela história você quer co-criar na sua realidade mais vezes. Então o passado ele tem que ser curado, não importa se foram há vários anos atrás ou se foi ontem. Então sempre que acontecer algo ruim, o ideal é você cancelar toda a energia negativa que passou naquela situação, tudo que foi falado de ruim naquela situação, perdoar a pessoa, se perdoar e seguir em frente. Ah, Vanessa, mas se eu fui num banco e eu fui maltratada e tal, o que você tem que fazer? Cura aquela situação. A gente não tem que curar só o passado muito longo, muito distante de nós. A gente tem que curar o passado, mesmo que ele não tenha acontecido há tanto tempo assim. Então, foi no banco ou em qualquer outro lugar, passou por uma situação ruim, desagradável com qualquer pessoa, chegou em casa, você ficou chateado naquele momento, tudo bem, nós somos humanos, é normal isso acontecer às vezes. Mas teve conhecimento daquilo, cura. Não vai chegar em casa e vai dizer, ai mãe, olha, eu cheguei lá e a fulana me tratou assim, fulana me tratou assado. Por quê? Você está revivendo aquela história e isso vai ser atraído de novo para a sua realidade. Porque às vezes a gente vive tantos ciclos que se repetem o tempo todo, porque a gente não consegue soltar situações do passado, porque a gente se agarra às coisas que não tem mais necessidade. O tempo é agora. O nosso futuro, ele é criado no agora. Então, nós temos que direcionar a nossa vibração para o positivo no agora. Se você é uma pessoa que vive só contando histórias ruins do passado, você vai ter situações no agora e no seu futuro que também serão negativas.